Vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Também te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui nos celebrando a recuperação, ó Pai. E queremos colocar no teu altar o Fábio, Senhor. Abençoa ricamente a sua vida, capacitando-o a cada dia, Senhor, e dando sabedoria. Abençoa, Senhor. Abençoa também a sua família, cuida de todas as suas necessidades. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estou bem feliz que hoje tem uma pessoa internacionalmente de Bauru, né? Então estou muito feliz por isso. Ela vai me escutar hoje. Estou bem feliz por isso. E o que o Sérgio falou é verdade, né? A lição hoje é reparo. E como que eu reparo? Reparo, já vou exemplificar, é você pedir perdão para as pessoas, né? Ou para a pessoa, né? Então vou explicar essa lição de hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Boa noite. Meu nome é Fábio. Eu sou filho amado de Deus. E nesse momento eu estou tratando as minhas insanidades. Eu fiquei na lição insanidade. Eu fui dar ela e fiquei nela. Uma das coisas que eu nomeei como insanidade, por exemplo, são as preocupações excessivas. Por exemplo, eu tive um momento, desde o ano passado, preocupações com finanças. E eu nunca fui tão preocupado com finanças assim. Eu não sei se foi uma crise dos 40 anos, né, que eu fiquei mais velho, né, porque de repente não é o emprego que eu queria, não é o salário que eu queria, né, a casa que eu queria ficar. Mas eu cheguei aos 40 anos. E uma das coisas que me pegou, que eu nomeei como insanidade, é a preocupação com finanças. Recentemente eu fui no mercado com um amigo, aí a gente estava andando assim, aí ele falou assim, olha o preço da paçoquinha, que coisa, como pode uma paçoquinha ser tão cara, né? E eu falei, eu falei para ele, mas eu falei para mim também, falei assim, vamos parar com isso, porque toda hora você ficar no mercado e vendo as coisas e você falando, olha que caro, isso está me atrapalhando, eu estou ficando mais insano ainda. Até porque, não sei você, mas eu costumo ver a inflação do nosso país no pacote de bis, sabe? Se eu vejo que o bis está R$8, eu sei que todo o mercado está caro. Isso é da minha cabeça, tá? Porque custava o quê? R$2, R$4. Agora um bis custa R$8. Bom, eu sou insano. Obrigado por me ouvirem. Hoje eu me sinto melhor para falar sobre essa coisa, sobre essa insanidade. Então a lição hoje é sobre reparo. Eu quero ver se vai aparecer. Olha, apareceu. Lição 1, reparo. Quer dizer, slide 1, lição 16, reparo. Essa lição, ela dá disposição para avaliar os seus relacionamentos passados e atuais. Então a gente vai avaliar nossos relacionamentos, tanto os antigos como os atuais. E dentro de um processo você vai fazer os devidos reparos com sabedoria. Então é o que a lição vai explicar hoje. Ou seja, oferecer perdão a quem te feriu. Vale lembrar que é um processo, então não pode ser feito de qualquer forma. Então se você é novo no CR, e se você gostar dessa lição, de repente você quer fazer um reparo com uma pessoa, né, da sua família, um familiar, um amigo ou amiga, mas de repente você não está preparado. Então não saia correndo fazendo reparo de qualquer forma, porque existe um tempo determinado, tem pessoas que vão te ajudar nesse processo, tem pessoas que vão te animar para você poder fazer isso, né? Então calma. Mas se você faz tempo que já está no CR e ainda você não fez nenhum tipo de reparo, quem sabe agora, né? Você já fez o inventário, você já até listou algumas pessoas lá e você ainda não tomou uma decisão sobre isso. Então, cada um no seu tempo. Então, vamos lá. Hoje, nas próximas lições, nós vamos focar nesse princípio, o princípio 6, slide 2, por favor. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas. Vamos ler devagarzinho. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mateus 5:7. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Mateus 5:9. O slide 3.
É o passo 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Ou seja, se você já tem um tempo no CR, você já fez o seu inventário, você sabe que tem as colunas lá que você pode escrever o nome das pessoas que você deve reparar, fazer reparo, né? E se você está começando agora, você vai começar a entender esse processo agora também. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Provérbios 14, 9. Slide 4. Fazer os devidos reparos é o começo do fim do seu isolamento em relação a Deus e a outras pessoas. Essa frase aqui é muito importante. Vê se você consegue entender. Fazer os devidos reparos é o começo do fim do seu isolamento em relação a Deus e a outras pessoas. E esse bilhete aqui, ele é verdade, por quê? Tudo aquilo que eu aprendi, já estou um tempo no CR, né? Acho que uns 5, 6 anos já. De tudo que eu aprendi sobre mim, me conheci, sobre Deus, o CR, tudo, a minha fala, o que eu escutei e tal, eu vi que Deus, ele realmente não me isolou das pessoas. Ele me fez eu me conhecer para poder eu ter disposição a lidar com as pessoas. Principalmente da minha família, né? O que eu quero dizer assim, ó, todo esse aprendizado me ajudou a me relacionar direto com as pessoas, no caso da minha família. Então, hoje, por exemplo, eu consigo falar assim dentro da minha família, ou amigos até. Fábio, a gente está com um problema tal, X, alguma coisa desse jeito. Se eu fosse codependente como eu era antes, eu ia resolver aquilo. Era o primeiro, e às vezes o problema, lógico, nem é meu. Né? Então, hoje a minha resposta é assim, então esse problema é com vocês. Né? Não que eu estou querendo fugir ali, mas eu deixo a pessoa com a responsabilidade lá primeiro, porque antes era eu que corria e fazia tudo. Quando eu falo corria e fazia tudo, é tudo, meu emocional, meu dinheiro, meu tempo, minha saúde, então eu me dedicava muito para isso. E hoje eu consigo me relacionar, então Deus não me isola das pessoas. Tanto é que eu comecei a participar das datas comemorativas agora também, faz o que, uns 3 anos? Então, veja que Deus não me isolou de festinha, no qual eu fugia antes, né, da minha família. E hoje eu consigo frequentar, até demais. Hoje eu que faço as festas ainda. Então, isso é muito importante, Deus não vai te isolar. Uma outra coisa assim que, quando alguém me pergunta assim, Fábio, tem alguma questão para resolver? Aí eu dou um conselho também. O que é isso? Eu estou aprendendo a me relacionar. Porque o que eu fazia antes? Corria e tentava um jeito de resolver aquilo, dentro da minha codependência. Hoje eu não sou mais assim. E antes de a gente ir para o nosso acróstico, eu queria orar para que a gente possa entrar nessa lição e que você possa, de repente, você que está em casa, listar um nome, de repente, 1 ou 2 nomes, daquela pessoa que você acha que você tem que pedir perdão, fazer algum tipo de reparo. Mas só anotar mesmo, não se preocupe o modo que você vai fazer esse reparo, mas de repente você pode anotar, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado por essa possibilidade de falar a respeito de mim, do meu contexto de vida, daquilo que eu sinto, e também de falar a respeito dessa lição. Que ela possa fazer sentido para nós hoje, que a gente possa começar a listar as pessoas que nos fizeram mal, mas a gente também feriu de alguma forma, e que o reparo ele possa surgir na nossa vida, Deus, com consciência, com sabedoria, com o tempo certo, e também com o apoio das pessoas certas também que a gente encontra, nosso padrinho, nossa madrinha. Muito obrigado por essa noite e nos ajuda a entender esse acróstico em relação à ideia, o conceito de reparo. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a letra R é a primeira, né, do reparo. Letra R, slide 5. Reconhecer a dor e os danos que causamos. É muito difícil assumir que nós fizemos isso, ou fazemos isso, né? Então, o primeiro passo é você reconhecer a dor e os danos que causamos. Muitas vezes passamos muito tempo com sentimentos reprimidos, situação que acabou interferindo em todos os relacionamentos significativos. Por meio do princípio 4, precisamos encarar novamente as feridas, os ressentimentos e os males que os outros causaram a você e que você causou a outros.
Apegar-se ao ressentimento produz bloqueio, não apenas à sua recuperação, mas também ao perdão de Deus em sua vida. O que quer dizer com isso? De repente você foi ferido num relacionamento. Quando você vai se relacionar com outras pessoas, querendo ou não, você pode passar coisas que lembram aquela ferida que você passou. Então você já pode trazer algum ressentimento, né? Você traz lembranças do que você passou para um outro relacionamento. E você pode ficar carregando isso para todos os relacionamentos. Se você não conhece muito bem, ou você não sente muito perdão de Deus a respeito da sua vida, dificilmente você vai conseguir perdoar o outro, né? Então, reconhecer o perdão de Deus para a sua vida vai fazer com que você consiga perdoar o outro com mais leveza também. Porque você tem um porquê. E é importante. Então, portanto, não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Lucas 6:37. Próxima letra, o slide 6, é a letra E. Encorajar uns aos outros. Antes de você começar a fazer reparos ou oferecer perdão a outros, encontre-se com o seu padrinho, sua madrinha, né? O seu parceiro, a sua parceira de prestação de contas, a fim que ele encoraje e lhe dê opiniões. Portanto, escolha bem seu padrinho e sua madrinha. Então, aqui está a importância da pessoa que você tem confiança, porque ela vai te ajudar, ela vai te encorajar a fazer esse reparo, né? Então, você não está sozinho nessa caminhada. Não decida fazer as coisas sozinho antes de conversar com uma pessoa da sua confiança. De repente, ela pode falar, pô, você acha que é o melhor momento mesmo? Ela pode fazer uma pergunta para você que vai te fazer pensar, falar, poxa, agora não é o momento de fazer, né? Não, agora acho que é o momento. Então, essa conversa, ela é muito importante. Slide 7 é a letra P. Aqui é preparar uma lista. Aqui é bem difícil porque às vezes você não enxerga assim quem você feriu, né? Eu estava pensando na minha lista e veio mais o pessoal do tempo de escola, no qual eu fazia bullying com eles, eles faziam bullying comigo, né? Então, essa lista para mim é bem difícil, assim, porque eu ainda não enxergo, não estou falando que eu sou bonzinho ou tal, mas eu não enxergo algo assim que tem que fazer reparo. Mas eu acho por causa da minha codependência. Então, nas minhas coisas, eu sempre fui à frente. Eu que sempre fiquei sem, eu que sempre tive expectativa alta, né? Então, eu não vejo assim algo que eu manipulei, que eu tentei. Mas, com certeza, no meu ciclo de amizade, tem pessoas assim que eu devo fazer reparo, ou também dentro da família, né? Mas para mim é um pouco difícil escrever hoje. Então, para quem já começou a fazer seu inventário, se você já está há muito tempo no CR, na primeira coluna você vai colocar as pessoas que o feriram. Na coluna 5 você encontrará a lista de pessoas a quem você deve fazer reparos. Esses são aqueles a quem você feriu. Agora você tem uma nova oportunidade de pensar nessas pessoas e escrever. Quando você estiver escrevendo, foi o que eu falei, não se preocupe de como fazer esses reparos. Às vezes você vai escrever o nome da pessoa lá, já foi difícil escrever o nome dela. E você pensar como fazer reparo, fica pior ainda, né? Então não se pergunte como fazer, lista lá. O importante é acrescentar todos os nomes à lista, né? Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Lucas 6:31. Próximo slide, é a letra A. Agir não só por eles. Quando você pensa em fazer reparo, você fala, não, eu vou lá perdoar ele porque é sempre para ele ou para ela. Mas não, a gente está fazendo isso para a nossa recuperação também. Então, nós precisamos nos aproximar das pessoas a quem oferecer perdão e reparação com a atitude correta. Humildade, honestidade, sinceridade e disposição. Não ofereça desculpas nem tente justificar suas ações. Concentre em sua participação no problema. Isso é importante. O segredo para fazer um reparo bem-sucedido é não esperar nada em troca. Esse é o grande segredo. Você está fazendo reparos não para receber recompensa, mas para se libertar das suas feridas, dos seus enroscos e dos seus maus hábitos. Então, pedir perdão, a gente pensa que a gente está muito mais para a pessoa do que para mim, mas não, são duas vias, né? É para a pessoa e também é para mim, para a nossa recuperação.
O princípio 6 diz que eu sou responsável por reparar os danos que causei a outras pessoas. Amem os seus inimigos e façam bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta. Lucas 6,35. Deus nos ama generosa e graciosamente, mesmo quando estamos na pior. Deus é bondoso e nós temos que buscar ser também. Nós podemos nos tornar dependentes de amargura, ódio e vingança, assim como pode se tornar dependente de álcool, drogas e relacionamentos. Uma vida caracterizada pela amargura, pelo ressentimento e pela raiva irá nos matar emocionalmente e fazer murchar nossa alma. Podemos nos colocar em um caminho de depressão, desespero ou desencorajamento. Então o texto está falando aqui que a gente pode ficar refém de nossas emoções e carregar isso para a vida toda, né? Com raiva, com o emocional abalado, e acaba matando a nossa alma, que falando aqui, né? Então, um coração que não perdoa, olha só, um coração que não perdoa irá nos causar maior dor e destruição do que poderia causar uma pessoa que nos fez mal. Um coração que não perdoa irá nos causar maior dor e destruição do que poderia causar a uma pessoa que nos fez mal. Então você fica carregando aquilo, né, a vida toda. Slide 9, letra R. Esse aqui é importante, reconhecer o momento certo. Sabe quando você está feliz assim, que você tem que, de repente, reparar alguém da sua família, aí está naquele jantar, ou até mesmo fim de ano, né, todo mundo feliz, né, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, aí você fala, é agora que eu vou fazer meu reparo. Aí você vai conversar com a pessoa. A fisionomia da pessoa muda assim, sabe? Já pensou? E você acaba com o seu fim de ano da pessoa? Então tem o momento certo. Então esse princípio requer não apenas coragem, bom senso e disposição, mas uma percepção cuidadosa do momento propício. Eclesiastes 3:1 diz: tudo nesse mundo tem seu tempo, cada coisa tem sua ocasião. Há o momento certo e o momento errado de oferecer perdão e fazer reparos. Antes de fazer reparos, ore a Jesus Cristo pedindo orientação e discernimento quanto ao momento propício. O princípio 6 vai além e diz: exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Se você não entende, eu fiquei muito tempo sem entender isso aqui, mas eu entendi assim. Você vai lá fazer o reparo, aí eu vou exemplificar isso aqui, tá? Você vai lá fazer o reparo, você deixa a coisa pior. Você fere mais ainda a pessoa pode também te ferir. E vocês sabem também que, de repente, fazer todo esse processo não é garantia que a pessoa vai te perdoar, tá? Você pode levar um não, um chute, tô brincando, tomara que não. Mas pode acontecer que a pessoa não te perdoe. Mas vamos pensar assim, a sua parte você fez, né? Então isso é importante. Filipenses 2, 3, 4 diz: nada façam por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios, mas também os dos outros. A parte mais fantástica que eu acho desse versículo assim, é achar sempre o outro superior a você. Se a gente começa a fazer isso, vamos dizer aqui entre nós, olhando assim, então é um ciclo, porque sempre eu acho o outro superior, e quando eu vejo, o outro também me acha superior, né? Então isso é muito legal, fecha um círculo. Não espere até que você sinta vontade de fazer os reparos ou oferecer perdão. Viver esse princípio é um ato de vontade, ou talvez eu devesse dizer, uma crise da vontade. Fazer reparos é um ato de obediência às Escrituras e sobrevivência pessoal. Fazer reparos é um ato de obediência às Escrituras e de sobrevivência pessoal. O último slide é a letra R, é o 10. Orientar nossa vida pelas promessas de recuperação. Com o tempo descobriremos o dom divino de nos libertar verdadeiramente do nosso passado e começarmos a encontrar a paz e a serenidade que há muito tempo temos buscado. Então estaremos prontos para abraçar o propósito de Deus para nossas vidas. Com esse tempo, com esse processo, a gente começa a descobrir esse dom de Deus para a gente, né? De nos libertar verdadeiramente do nosso passado,
e começar a encontrar a paz. Então, a gente vai para a nossa pergunta, para a nossa sala. Eu fiz 2 perguntas. Elas são bem pontuais, assim, elas são bem fortes. Até mesmo para mim. Então, a primeira pergunta. Você reconhece que precisa fazer reparos? De verdade, você reconhece que precisa fazer reparos? Puxe pela memória. Vale a pena dizer que é os relacionamentos antigos, mas também os novos, sabe? Pessoal da família, um amigo, uma amiga, uma pessoa do trabalho, uma pessoa da igreja, uma pessoa do seu círculo. Você reconhece que você precisa fazer reparos? E a segunda pergunta, ela é bem difícil também. Em cada relacionamento, se você pensar, em cada relacionamento com problema, você consegue enxergar a sua parte do problema nesse relacionamento? É bem difícil, assim. Aonde que você errou? A outra pessoa errou com você, mas onde que você errou também? Então, são 2 coisas para a gente poder enxergar. Quem está muito tempo no CR, talvez já vai pensar no seu processo e tal, e vai falar muitas coisas, né? Tomara. Mas também, se você está chegando agora, você pode pensar sobre isso, né? Qual é o seu sentimento sobre essas perguntas, se você está começando no CR, né? Não preciso fazer reparo, não, né? Ah, quem está errado é sempre ele. De repente, a sua resposta pode ser assim, mas tudo é um processo. Então, eu quero que você pense a respeito deles, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por me ouvirem. Obrigado a vocês.